trabalhando, né, para a glória de Deus. Romanos capítulo de número 8, a partir do versículo 14, quem encontrou diga amém. Diz assim a palavra do Senhor: o próprio Espírito, Romanos 8 e 14, porque todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O próprio Espírito testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. E se nós somos filhos, somos herdeiros também, verdadeiramente herdeiros de Deus, e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com Ele padecemos, para que também com Ele sejamos glorificados. Amém. Podeis sentar. E nos ajude a pregar. A igreja ela ajuda o pregador a pregar quando ela ouve, quando ela glorifica. Quando ela faz isso, ela está ajudando o pregador a pregar. Nós estamos diante de um culto na organização da juventude, culto este temático, é um culto da adoção, culto este em que as mães adotarão como filhos, jovens, crianças, para que assim, durante todo o ano, um interceda pelo outro. Não é só a mãe interceder pelo filho, é interessante também que o filho interceda pela mãe. E nós sabemos que a adoção é sabido de todos nós, especialmente de vocês. Nós conhecemos e sabemos o que é adoção. Paulo, ele escrevendo esse texto, ele se dirige à igreja de Roma, e a igreja romana, ela era dirigida e embasada pelo direito romano, direito este que ainda predomina no nosso meio, tem um poder muito forte ainda, o direito romano, no direito brasileiro e consequentemente mundial. E Paulo ele obedece todos esses critérios, olhando para o direito romano. E ele começa o versículo 14 dizendo assim: que todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Tenho certeza que vocês já escutaram a devida frase: todo mundo é filho de Deus. Quem já escutou? Levanta-se a mão. É mentira isso aí. Mentira, mentira, mentira. Está no texto, versículo 14: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, esses são filhos de Deus. Então Paulo está me dizendo que todas as pessoas que não são guiadas pelo Espírito de Deus, essas pessoas não são filhos e filhas de Deus. Só é filho e filha de Deus quem é guiado pelo Espírito de Deus. Pastor, mas o que é a adoção? Adoção é o processo legal. Adoção é o processo legal pelo qual uma pessoa
reconhece outra como filho. Adoção é o devido processo legal em que uma pessoa reconhece outra pessoa como filho. Isso caracteriza um processo de adoção. E se a gente atentarmos para isto, nós vamos conseguir detectar algumas verdades em relação à adoção. Eu tenho certeza que já nasceu crianças que quando vieram a este mundo, ou quando a mãe ficou sabendo, ficou triste. Meu Deus do céu, e agora? O que foi? Eu estou grávida. Por quê? Porque a gravidez não foi planejada. A gravidez não foi desejada. A gravidez não foi sonhada. E essa mulher, quando se encontra grávida, algumas delas caem no desespero, porque o que ela menos queria, de fato, era ter um filho. Ou vocês acham que todos os que nasceram premeditadamente pelos pais? Não, não foi assim. Então, acontece por aí alguns nascimentos indesejados. Porém, quando se trata da adoção, é totalmente diferente. Ninguém adota um filho acidentalmente. Ninguém. Todos os que foram e serão adotados, foram adotados pensadamente. O marido sentou com a esposa e vice-versa. E por alguma impossibilidade, talvez da mulher gerar, do homem produzir, não sei, decidiram adotar uma criança. Então eu aprendo primeiro que no processo de adoção, ninguém adota acidentalmente. Eu e você, nós que aqui estamos, nós não fomos adotados por Deus, irmão Hélio, acidentalmente. Nós não. Deus planejou nos adotarmos. Deus desejou nos adotarmos. Deus queria muito nos adotar. A Bíblia diz que Ele veio para os que eram seus, e os seus não lhe receberam. Porém, todos quanto receberam, deu-lhes o direito de serem chamados filhos de Deus. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Nós não éramos para estarmos aqui, nem você e nem eu, porque nós nos encontrávamos em uma situação delicada. Paulo diz que nós estávamos envolvidos em um charco de lodo. Porém, quando Ele nos adotou, Ele nos tirou das trevas e nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Bendito seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Então, no processo de adoção, ninguém adota acidentalmente. Você foi planejado. Eu fui planejado. A igreja do Senhor, ela foi desejada. Bendito seja o nome do Senhor. Porém, para isto acontecer, foi necessário que todos nós passássemos por um grande processo. E este processo está dividido em fases.
Esse processo, ele está dividido em fases. Primeiro, Deus primeiro nos regenerou. Primeiro, Deus nos regenerou. Segundo, Deus nos justificou. Terceiro, Deus, Ele nos adotou. Bendito seja o nome do Senhor. Quarto, Ele nos chamou para a santificação. E quinto, Ele nos chamou para a glorificação. Bendito seja o nome do Senhor. É todo um processo. Agora, eu já me encontro na condição de filho. Por quê? Porque eu fui adotado por Deus. E eu e você não fomos adotados acidentalmente. Bendito seja o nome do Senhor. No Império Romano, assim como hoje também, uma pessoa, segundo a verdade sobre a adoção, a primeira, que ninguém é adotado acidentalmente, é adotado ou adotada premeditadamente. Segundo, quando uma pessoa era adotada em Roma, ela precisava deixar de usar o nome antigo. A pessoa que era adotada lá em Roma, assim como hoje, ela era obrigada a deixar de usar o nome antigo. Assim também somos nós. Depois que nós fomos adotados por Deus, nós também deixamos de usar o nome antigo. Se eu perguntar para você, qual era o seu nome antigo, ou apelido, que você e eu tínhamos, antes de chegarmos para a família de Deus? Tem gente aqui que teria vergonha de dizer o seu. Eu sou um. Qual era o teu apelido antes de ser adotado por Deus? Aqui, se não todos, a maioria era conhecido com um apelido que hoje faz vergonha. A pessoa não tem nem coragem de dizer, com medo desse apelido espalhar. Todos nós. Assim ou não é? Homem, mulher, jovem, enquanto lá no mundo era conhecido pelo um nome, e na maioria das vezes pejorativo. Mas depois que nós chegamos para a família de Deus, depois que nós fomos adotados pela pessoa bendita de Jesus Cristo, ninguém, e se ainda chama, alguma coisa está errada, ninguém te chama mais pelo antigo nome. Sabe por quê? Porque tua vida mudou, o teu comportamento mudou, as tuas amizades mudaram, e a forma de eles te chamarem também mudou. Bendito seja o nome do Senhor. E sabe por quê? Simplesmente pelo fato de você ter sido adotado por Deus. A pessoa fica até receoso de te chamar pelo nome que te chamava antes de você ser adotado. E se chama, na mesma da hora tenta consertar, fica todo desconfiado. Oh, desculpa, fulano de tal, né? Irmã fulana de tal, hoje te conhece pelo irmão, pela irmã, pelo obreiro, pelo auxiliar, por diácono, por presbítero, e assim vai, por homem de Deus, por mulher de Deus. Porque depois que você foi adotado, Deus não permite mais que eu e você sejamos chamados pelo antigo nome.
Sabe por quê? Porque o velho homem foi sepultado, e com ele também o nome antigo, o apelido antigo. O que prevalece agora é que nós somos uma nova criatura, para a glória de Deus. Uma nova criatura. Nós não usamos mais aquele nome lá do mundo. Não. No Império Romano, terceira verdade. No Império Romano, Paulo está escrevendo a igreja de Roma. No Império Romano, a pessoa, quando era adotada, ela podia vir do jeito que viesse, porque na igreja é assim. A igreja aceita todos, ela só não aceita tudo. É diferente. A igreja aceita todos, a igreja só não aceita tudo. Depois que era adotado ou adotada, existia uma lei em Roma que dizia que toda a pendência do passado precisava ser anulada. Toda a pendência, toda a dívida, toda a problemática, toda a situação negativa, a partir do momento em que a pessoa fosse legalmente adotada, essa pendência precisava ser zerada. Espiritualmente falando, também é assim. Depois que nós chegamos para a família de Deus, depois que Deus nos salvou, depois que Deus nos adotou, sabe o que foi que Ele fez? Ele disse: tu agora está adotado, viu, Ayrton? Eu vou pegar teus pecados velhos, as tuas estripulias ré, as tuas coisas ré, e vou lançar no mar do esquecimento. E lá eu vou colocar uma placa: é proibido pescar. Porque vai que o camarada inventa de pescar, aí vem tudo de novo. Ele lança no mar do esquecimento. Como, pastor, que essa pendência pode ser zerada? A partir do momento em que ele subiu um monte chamado Gólgota, com uma coroa de espinho na cabeça, uma cruz sobre os seus ombros, e ele foi posto na cruz do meio, e depois de ter bebido vinagre no lugar de água, depois de ter aberto os braços e ter proferido a seguinte frase: está consumado. Bendito seja o nome do Senhor. Traduzindo, toda dívida, todo pecado, toda mazela espiritual estão devidamente quitados. Bendito seja o nome do Senhor. Quitado. Deus, ao nos adotarmos, Ele zerou a alta conta que nós tínhamos. Você, o seu nome já estava no Serasa espiritual. Não tinha no mundo que limpasse, não tinha acordo no mundo que desse jeito. Mas no dia que Deus, na sua onisciência e onipotência, Ele decidiu adotar a humanidade, e disponibilizando o seu Filho para morrer em resgate de todo aquele que nele cresce, tudo isso foi pago, tudo isto foi cancelado. É por isso que o mesmo Paulo diz: se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas. Aí você abre aqui um parênteses: pastor, que coisas velhas são essas? Você sabe melhor do que eu. Vai dizer que você se esqueceu das coisas velhas. Vai dizer que você esqueceu quem você era. Vai dizer que você esqueceu o que você fazia. Vai dizer que você esqueceu aonde você se meteu no passado.
tudo isso, Paulo diz, as coisas velhas se passaram, e eis que tudo se fez novo, para a glória de Deus. Então está pago, a conta está devidamente quitada, anulada. Ninguém pode mais trazer essas coisas velhas à tona, porque não tem moral espiritual, não tem gabarito para isto, porque o meu Jesus, Ele nos libertou, como está escrito na palavra. Ele pegou todo o pecado, e a Bíblia diz assim: se nós estarmos na luz, se nós andarmos na luz, como Ele na luz está, e tivermos comunhão uns com os outros, não é só andar na luz, tem que ter comunhão uns com os outros. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado. Bendito seja o nome do Senhor. Então nós fomos purificados de todo pecado, depois que nós fomos por Deus adotados. Bendito seja o nome do Senhor. Quarta verdade sobre a adoção, lá em Roma e aqui também, porque o direito brasileiro é o reflexo do direito romano. Lá em Roma, a pessoa que era adotada por uma pessoa, a partir do momento do processo legal, aquela pessoa, ela passava a ser herdeira do tanto dos filhos naturais, biológicos, do mesmo tanto foi adotado legalmente. Sim, pois a partir de agora você é herdeiro, herdeira, assim como os filhos biológicos. Não tem diferença nenhuma. É por isso que Paulo diz no versículo 17: se nós somos filhos de Deus, logo nós somos herdeiros. Herdeiros, meu irmão. Eu não entendo o porquê de tantas pessoas, crentes, ficarem mendigando bênçãos. Irmão Nilde também. Eu não entendo o porquê. Vocês conhecem alguém que fica mendigando bênção por aí? Um mendigo espiritual. Essa pessoa certamente, ela não tem a percepção nem o conhecimento de que ela já é herdeira. Aí fica pedindo uma coisa, aí pede outra, aí pede. Meu irmão, se você soubesse, se você entendesse. É por isso que Paulo diz, Efésios capítulo 1, versos 3 e 4. Paulo sabe, o mesmo Paulo que escreve Romanos, escreve Efésios, ele diz assim, ele já sabe. Paulo não é mendigo espiritual. Paulo ele diz assim: porque Deus nos abençoou, não é vai nos abençoar, é nos abençoou com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Pastor, por que muito crente passa por determinadas situações? É porque ele ainda não entendeu que ele é herdeiro de Deus. Vocês já viram uma mulher pobre? Vocês já viram muito aí? A mulher pobre. Aí um camarada rico se engraça dela. Cabazão rico. Aí ela já disse assim: para saber de uma coisa, eu vou amarrar meu jumentinho na sombra. Aí casa com o cara. Ela é pobre lascada, a família nem se fala. Aí ela acha um rodado aí que se engraçou dela. Aí ela disse: eu vou casar, porque ela já analisou, tem as coisinhas, está tudo organizado. Ela disse: eu vou amarrar meu jumentinho aqui na sombra. Depois deste casamento, você acha que ela fica pobre ou continua rica?
Só se ela não tiver sabido fazer a coisa. Ele não vai blindar os bens. E se blindar, no mínimo, vai te dar uma vida boa dali para frente. No mínimo. Sabia? Assim é nós. Eu e você, você e eu. Nós éramos pobre de marré. Mas um dia nós fomos adotados por Deus. E Ele mudou a nossa vida. Bendito seja o nome do Senhor. Só continua pobre quem quer. É Bíblia, irmão, isso aqui. Não é invencionismo, não. Não é oba-oba, não. Entendeu? Nós já fomos adotados por Ele. E Paulo está dizendo que nós somos herdeiros. Entendeu? Isso depois que nós fomos adotados por Deus. E eu quero encerrar. Quinto. Vai passar para pai lá mais o Felipe. Lá no Império Romano, a pessoa quando ia ser adotada, ela precisava de 7 testemunhas. 7. Quem é? Se não, é porque aí nós estamos sabendo aí que o Wesley vai adotar o Pedro. Isso era lá em Roma, viu, irmão? Lá em Roma. Aí se é, manda o Wesley vir aqui. Diz para ele que precisa de 7 testemunhas. 7. E se trouxer só 5 não dá certo. E 4 também não. 3 pior. 6 também não dá. Tem que ser 7, porque 7 é o número de Deus. Se é, pastor, se é. E hoje, pastor, para mim ser adotado por Deus, eu preciso de quantas testemunhas? Versículo 16, Paulo responde: eu não preciso mais de 7, eu não preciso de 6, eu não preciso de 5, eu não preciso de 4, de 3, de 2. Versículo 16, Paulo diz assim: o próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Somente o Espírito, na condição de testemunha da nossa filiação. Só o Espírito de Deus, somente Ele. Aí se Ele testificar, o Espírito com E maiúsculo e o Espírito com E minúsculo, o Espírito de Deus e o meu Espírito, é o Espírito que testifica. É por isso que você tem essa alegria no coração. É porque o Espírito de Deus, ele emana no teu espírito, e ele converge assim, ó, o Espírito de Deus com o Espírito humano, e testifica que você e eu somos filhos e filhas de Deus. Não precisa ter 100 pessoas lá na hora, não precisa ter 200, não precisa ter 5, não. O Espírito de Deus é quem se carrega de testemunhar esta filiação, esta adoção, esta paternidade. Somente o Espírito de Deus é capaz de testificar com o nosso espírito que nós somos filhos de Deus. É por isso que a adoção, hoje aqui, a nós, precisa ter esse pessoal aí, a nós, aqui. Agora a espiritual, não sei não. O próprio Espírito, ele nos faz essa conscientização. Por mais que as pessoas digam não, se o Espírito testificar contigo, disse assim, nem adianta. Por mais que as pessoas reprovem, mas se o Espírito testificar com teu Espírito, acabou. É filho, foi adotado. Agora você e eu vamos desfrutar da herança. Nós somos agora filhos por adoção. É o que vai acontecer aqui hoje.
a mulher vai te adotar. E você vai passar a ser filho por adoção. Aí você também vai ter todos os direitos. Viu? Todos os direitos. E todos os deveres também. Amém? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado.